Genética eu vou conversar com o pessoal. Não, isso era boa, né? Então, a princípio seria eles que eu faço, só não tem empresa à vista ainda que é só nacional. Não passou nada a ver. Daí eu consigo, no problema, quando seria aprovado, vai ser registrado. Tem uma live ao vivo. Não sei que vai filmar. Vai cansar o braço aí. Fica segurando aqui, né? Aí nessa hora tá Tranquilo. apertar ele mais. Aí, ó, já. Pagar a passagem da Já tá entrando, pessoal. Deixar. Estava acima do preço que eu tenho dele. Pouco. João. Bom, pessoal, a gente dá sequência no evento. Nós trouxemos aqui para falar sobre inovação na lavoura e os desafios da agricultura. Nosso amigo João Alberto Oliveira, que é doutor em ciências, especialista em biotecnologia e nutrição de plantas. João, seja muito bem-vindo, fique à vontade e a gente se fala um pouco mais tarde. Boa sorte. Falou. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, na realidade o meu desafio aqui era falar sobre manejo de pragas. Mas eu vou falar para vocês com uma visão um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não vou falar de produto, não vou falar de estratégia de uso, mas eu queria chamar vocês para uma mudança que está acontecendo no mundo, no nosso dia a dia. Hoje, antes de começar, eu queria agradecer a KWS, o convite de poder dividir com vocês algo que está acontecendo e às vezes a gente não percebe ou não para pensar. Então eu gostaria que vocês me interrompessem a qualquer momento. Não é uma apresentação formal, tem várias informações. Eu vou contar algumas histórias para vocês, mas eu gostaria de colocá-los numa página em que vocês pudessem olhar para o manejo de pragas para a agricultura moderna. Eu tive a oportunidade de trazer aqui, eu tenho um mostruário, nós trabalhamos com várias parcerias, né? A nossa empresa é uma empresa recém-constituída, né? Eu tenho 30 anos de mercado, já morei em Rio Verde, já fiz a região de Chapadão, Jataí, Mineiros, Costa Rica e tudo mais, pela Monsanto. Fui responsável pelo posicionamento de milho biotecnológico no Brasil, tanto do VT Pro como o lançamento do milho RR, depois vocês podem me xingar, mas eu vou trazer ele aqui para a gente falar um pouquinho dele, e também sobre manejo integrado de pragas. Minha formação, eu sou agrônomo, eu tenho mestrado e doutorado na área de fertilidade e nutrição de plantas com o professor Nova Volta, pelo Centro de Energia Nuclear Aplicada à Agricultura. Trabalhei durante 20 anos na Monsanto, aliás, 18 anos na Monsanto. E eu tive a oportunidade de estar muito perto de muitas tecnologias. E olhando para o futuro, e olhando para o passado, na década de 80, participei dos primeiros eventos de plantio direto. E hoje, quando eu olho para o passado, eu vejo que eu tive a oportunidade de fazer parte de grandes transformações na agricultura e que hoje nós corremos sério risco até de perder grandes mudanças ou grandes avanços que nós tivemos. Então eu queria falar um pouquinho, a nossa empresa hoje ela trabalha com pesquisa de suporte. O que é pesquisa de suporte? É aquilo que a gente faz para ajudar o agricultor diretamente. Então, soluções rápidas, práticas em até 1 minuto. Porque o mundo moderno exige isso de nós. Primeiro que, durante essa manhã que vocês estão aqui, provavelmente vocês já receberam mais de 200 WhatsApp, certo? Metade vocês não responderam. Nem era importante, e o que vocês não responderam já está resolvido. E nós temos a mania de achar que somos tão importantes que nós temos que responder na hora, imediatamente. Mas o mundo moderno, ele cobra de nós uma outra postura. É uma postura de análise.
porque vai mudar muita coisa, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Além do treinamento, consultoria e capacitação, que é o que nós mais fazemos, nós temos aqui, né, nossas mídias sociais, né, principalmente Instagram e LinkedIn, que é onde a gente mais trabalha, e nós temos alguns conteúdos que nós construímos. Nós temos uma parceria muito forte com Pragas.com, que é um fornecedor de insumos biológicos. E se vocês pensarem, há uma onda enorme falando sobre novos produtos biotecnológicos e fisiológicos. E é novo? Não, não é novo. Mas nós nunca paramos para pensar como incluir ele no nosso modelo de produção agrícola, pensando na produção em escala. Então, muitas vezes, nós associamos produtos biológicos e fisiológicos com metodologias e coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, porque nós absorvemos aquele modelo e começamos a executar. Esse mundo que nós estamos vivendo, principalmente os abaixo de 30 anos, vocês vão viver uma grande revolução com menos pessoas, mais inteligência artificial e muita tecnologia. E isso está tomando um rumo tão grande, tão forte nas nossas vidas e vai tomar o agro, com certeza, que ele vai transformar o nosso modo de agir, pensar e olhar para esse negócio. Eu ouvi bastante gente falar de clima, preço. Alguém espera que o preço das commodities aumente ou vocês ganhem muito dinheiro com a variação de commodities? Não, né? Então, na realidade, você só vai aumentar sua rentabilidade se você melhorar sua eficiência. E para isso, você vai precisar usar alguns gatilhos. E eu queria provocar vocês um pouco aqui. Então, eu vou falar de inovação, manejo integrado de pragas e biotecnologia. Inovação de hoje, manejo integrado de pragas da década de 60 e biotecnologia da década de 90. Quando nós pensamos nesse novo formato de agricultura, é como nós trabalhamos de uma forma diferente a velha agricultura. Porque se nós pensarmos rapidamente, alguém tem noção de quanto tempo faz que nós deixamos de usar o arado? Nessa região aqui, praticamente 20 anos, certo? Sabe quando ele foi inventado? 5.000 anos atrás. Porque o homem necessitava de ferramentas para fazer agricultura, que foi quando ele descobriu que ele poderia cultivar. E aí ele começou a usar ferramentas para se estabelecer no campo. Então nós estamos falando de uma tecnologia de 5.000 anos atrás, usada até 20 anos atrás. Nós não estamos falando de 50 anos. E nesses 20 anos, a evolução teve um salto enorme. E 3 fatores mudaram muito. Um deles foi o maquinário. Que nós passamos daquele trator sem nada para um trator cabinado sem motorista. Sem gente. Nós passamos de um modelo de encher semeadoras ou os pulverizadores calibrando na mão, olhando o tempo, medindo o passe, e hoje é na telinha do computador. Então, como é que a gente olha para esse manejo integrado de pragas? Primeira coisa, nós precisamos olhar de muito perto as espécies. Porque aqui vocês vão ter oportunidade, aqui nesse mostruário, nós temos não só algumas espécies importantes, mas como nós temos macho, fêmea, estágios diferentes, e até, no caso aqui, os percevejos macho e fêmeas, e vocês vão olhar que em alguns modelos, eles 10, 12 percevejos por vagem. E eu vou falar para vocês o que acontece lá na frente na lavoura de vocês. Bom, o manejo integrado de pragas nada mais é do que a gente utilizar vários métodos de manejo simultaneamente ou em sequência. Simples assim. Então, usar biológico é manejo integrado de pragas. Usar biotecnologia é manejo integrado de pragas. Usar MLRR é manejo integrado de pragas. Vamos falar sobre isso. Esse conceito não é novo. Esse conceito é de 1975. E em 75 nós não falávamos de biotecnologia, muito menos de transgênicos ou transformações. Mas olha o que tem aqui. Havia o conceito da resistência das plantas. Vou trazer um exemplo claro, de doenças. Quando nós olhamos doenças, nós procuramos o híbrido com sanidade, que é o quê? Ele tem
resistência ou tolerância a determinadas doenças, certo? Era isso que preconizava o manejo integrado de pragas. Várias ações simultâneas, onde eu tenho que olhar a minha casinha como um todo para tomar boas decisões. E essas decisões, elas se baseiam na evolução de toda a história. Vamos falar de milho primeiramente. Na história do milho, esse é um artigo publicado, e depois vocês podem até pegar essas informações, mas durante mais de 70 anos, de 1800 a 1900, nós tivemos a primeira formação dos híbridos, saindo do teossinte virando híbrido, virando variedades. Então nós usávamos híbridos simples, variedades para produzir milho. Até que alguém percebeu que quando ele colocava duas variedades juntas, o resultado dela era uma combinação que aumentava a produtividade. E nos próximos 30 anos, a partir de 1900, nós dobramos a produtividade, que saiu de 1,5 toneladas para 3 toneladas. Foi um grande avanço. Nos próximos 30 anos, os 30 anos seguintes, se percebeu que a combinação genética ou a pureza genética, e aí o André vai falar muito bem sobre isso para vocês depois, ela trazia a possibilidade de você subir no seu teto produtivo. Por quê? Porque ela trazia o potencial de produção, mas perdia algumas coisas, como tolerância, heterozigose, ou seja, adaptação a vários ambientes, e aí os híbridos começaram a ficar específicos, muito específicos. E aí veio uma grande revolução, que foi a biotecnologia. Que aí, em 98, quando foi lançada a primeira biotecnologia, quando começamos a falar de biotecnologia, ela trouxe um grande diferencial e ela quase dobrou a produtividade da produção americana nos 10, 12 anos seguintes. Mas isso aconteceu não por acaso, porque na realidade o melhoramento genético ou o uso de biotecnologia ele data de mais de 6.000 anos. A cerveja é isso, né? A cerveja é biotecnologia pura. O vinho, o pão, o uso de tecnologias biológicas para transformar alimentos em algo que você precisa ou algo que você necessita. E durante esse processo, a gente aprendeu lá, né, dos modelos de genética, que quando eu queria algo de interesse, eu combinava ou eu cruzava e aí eu tinha uma variedade. E essa variedade era selecionada ao longo do tempo. O que a biotecnologia fez foi simples. Ela identificou um gene e ela transferiu para uma variedade comercial uma característica de interesse. E nesse caso, principalmente, tolerância ou resistência a insetos e tolerância a herbicidas. Bom, o que acontecia com a produtividade de milho ao longo do tempo era que havia uma grande variabilidade em função do ano. Vocês acabaram de ter uma palestra aqui sobre clima-tempo e a variabilidade do clima-tempo ao longo dos tempos. 30 anos de histórico para a gente chegar a uma conclusão que esse ano é atípico. Certo? Novidade, né? Esse ano é atípico. O ano passado também foi atípico, né? O retrasado também. E o ano que vem? Vai ser atípico. Vai ser atípico. Certo? Então o clima é isso, gente. Então essa variabilidade era muito comum. Antes que produzia muito mal, antes que produzia muito bem. Muito mal, muito bem. E se você olhar essa curva aqui, ela nada mais mostra do que a variabilidade que nós tínhamos, ou a incerteza, ou a insegurança de produzir algo num ambiente que nós não controlamos. O que a biotecnologia fez? A biotecnologia fez isso. Ela reduziu a variabilidade. Por quê? Porque ela tornou o nosso manejo e a forma como nós manejamos as lavouras mais eficientes. Coisas que nós não sabíamos que precisávamos controlar, nós acabamos controlando. Ou acabamos sendo beneficiados por isso. Então vamos lá. Qual é o princípio do manejo integrado de pragas? 3. Básico. Monitore, identifique e recomende. Quer um exemplo de um péssimo monitoramento,
monitoramento, um péssimo reconhecimento, há pouco tempo. Um exemplo de globalização. O que aconteceu? Qual é uma praga que se tornou brasileira sem ser? Um grande exemplo da falta de identificação. Quem é que foi? A armígera. A armígera foi uma das espécies que chegou no Brasil e houve uma grande discussão que o culpado era o milho BT. Porque a Spodoptera estava comendo helicoverpa, agora a helicoverpa não tinha mais, aí o BT matava a Spodoptera, e aí a helicoverpa estava sobrando, daí ela começou a ir para o algodão, começou a comer tudo, e na realidade nós tivemos um prejuízo de mais de $1 bilhão, principalmente no algodão, por causa dessa espécie. Por quê? Porque nós falhamos aqui no reconhecimento. Por isso é tão importante a gente utilizar padrões de reconhecimento. É muito importante, porque uma recomendação errada ou um produto errado na hora errada para o inseto errado traz um prejuízo enorme. E quanto se fez na aplicação de algodão para se eliminar a helicoverpa? E outras coisas acontecem na agricultura ao longo do tempo, de milênios. Várias foram as vezes onde alguma doença, praga ou algum acontecimento ocorre e destrói a produção agrícola. Quer um exemplo? Rio Verde, para mim, né, essa região do sudoeste de Goiás, para mim é o cerne da agricultura nesse país. Tive a oportunidade de morar em vários lugares, mas nada se compara à intensidade e à pujança da agricultura nessa região. Porque além dela ser forte, ela é intensa. Trabalha milho, soja, algodão, sorgo, feijão, pastagem, gado. Ela é intensa. E ela vai exigir com que nós pensemos a partir de agora como um sistema como um todo. Não há mais como nós separarmos milho, não milho eu vou comprar um inseticida. Até porque as empresas não têm mais princípios ativos para lançar novamente, para controlar pragas diferentes. Então o que controla a Spodoptera, controla na soja, no milho e no algodão. Ela controla a Spodoptera. Às vezes ela não é recomendada para o algodão, mas ela é a mesma que controla. E aí começa uma confusão mental. Que produto que eu recomendo para a soja eu não uso no milho eu não uso na soja. E a maioria dos produtos que nós utilizamos hoje na lavoura são da década de 60 e 70. Vem da Revolução Verde. Certo? Piretroides, carbamatos, organofosforados, até algumas diamidas são da década de 90. Nós não renovamos o padrão, é muito difícil renovar. Só que o que nós aprendemos com biotecnologia, aliás, nós não aprendemos. Porque quando chegou a biotecnologia no Brasil, a primeira reação foi, não, eu não preciso disso. E aí a gente percebeu um ganho efetivo de 6,5% na produção agrícola. E a gente falou, não, talvez eu precise, talvez seja uma boa ferramenta. E é uma boa ferramenta. Só que quando ela fez o papel dela, que foi trabalhar nas principais pragas, que ela eliminou essas pragas, o que aconteceu? Diminuímos o inseticida, mudamos o sistema, e quem apareceu? Outras pragas, as secundárias. Mas não só as secundárias, esses eventos são comuns. Um exemplo, 2000, Rio Verde. O que aconteceu em Rio Verde entre 99 e 2000 que transformou a produção de milho? Cercóspora. Cercóspora, até antes disso, o que a gente falava? Vai aplicar fungicida em milho? De jeito nenhum, você está louco. Não era assim que a gente falava? Fungicida em milho não paga. E hoje, quem é que faz menos do que 2 aplicações de fungicida em milho? Nós mudamos um conceito. 2004, o que aconteceu em Rio Verde? De novo, ferrugem. E aí nós bobeamos, porque eu me lembro que eu morava em Rio Verde, e naquela safrinha, eu dei uma invernada naquela safrinha, e ninguém conseguia fazer aplicação de fungicida. E o que aconteceu com a produção de soja? Arrasou a região. Pega a Creúna, a Epeia, a região baixa ali, tinha áreas de 2, 3 sacos de produtividade. Por uma doença que ninguém conhecia. De onde é que veio a ferrugem? Da África.
Esse modelo de movimentação é parte da globalização. Nós vamos chegar lá. Quando eu coloquei biotecnologia, que eu eliminei as pragas primárias, vieram as secundárias. Quem é que está de secundária aí que apareceu há 2 anos atrás, 2016? Percevejo, o que mais? Mosca branca, cigarrinha. Falsa única outra coisa que é secundária, gente. E aí, ontem eu ouvi uma coisa que me doeu o coração. Vamos procurar milho sem tecnologia para fazer manejo de pragas. É um erro, gente. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês que nós estamos perdendo todas as tecnologias e vai ser pior se nós tirarmos elas do nosso portfólio. Sabe por quê? Porque tem pragas que nós estamos controlando que nós não estamos vendo. Cana-de-açúcar em Rio Verde hoje é uma realidade na região? O que ataca a cana? Diarreia. Sabia que o milho BT é altamente eficiente para diarreia? Quando vocês tirarem o BT da jogada, o que vocês acham que vai aparecer ali? Porque ela está aí. Ela só não é expressiva, mas ela está acontecendo no ambiente. Então nós temos que precisar muita calma, gente, muita frieza nessa hora. O fato de perder eficácia no manejo de Spodoptera não quer dizer que ela não está me beneficiando em outras pragas que fazem parte do meu complexo, como elasmo, agrotis, diarreia, coverpa. Então é maior o sistema do que pontual. O que nós vamos olhar a partir de agora é mais amplamente de como eu uso as ferramentas para efetivamente eu fazer um manejo integrado. Eu tenho que integrar as tecnologias, eu tenho que aprender a utilizar as tecnologias para que eu possa integrar e trazer soluções efetivas, com baixo custo e no momento certo de aplicação. Bom, além disso, né, outra praga apareceu fortemente na região de Rio Verde, certo? A vaquinha não está tomada ali na área de soja. Vocês não têm visto um aumento efetivo de vaquinha ali? Vocês acham que não tem larvas no solo de diabrótica? Tem. E é muito comum a gente ver milho deitado com o pescoço de gato e falar, não, ali deu muito vento. Eu nunca vi milho tombar por causa de vento. A menos que ele tenha um problema na radicular. Ou um solo mal preparado, compactado. Porque, na verdade, o milho não deve tombar. Não deve tombar. Se ele tombar, tem alguma coisa que está acontecendo ali. E nós, como médicos, devemos olhar com muita cautela o que está acontecendo. Bom, eu não sei mais qual que é o início, nem qual é o meio, nem qual é o fim. Hoje tem tecnologia que começa assim e termina assim. Eu tenho tecnologia que começa assim, passa por isso e volta para isso. Tem tecnologia que está assim, passou assim e hoje está assim. Alguém lembra desse exemplo aqui? Herculex. Herculex, Udiger. Udiger. CRY-1C, CRY-1F. O que aconteceu? Olha a metodologia. Olha, o negócio é o seguinte, para mostrar o valor da CRY-1F frente à CRY-1AC, essa foi uma disputa comercial, tá? E eu estava lá nos bastidores. Mostra para ele que no nosso milho não precisa aplicar. E o produtor também queria deixar o milho dele do refúgio limpo. O que ele fez? Vai ver que eu faço tão bem meu refúgio, o manejo da minha área de refúgio, como o BT. Aí chegava o representante comercial, o técnico da tecnologia, porque nós não conhecíamos a tecnologia, que ela foi desenvolvida para países temperados e trouxe um grande benefício para o país tropical. O pessoal falava assim, não, espera que vai controlar. Aqui não aplica. Não, aplica lá no refúgio, olha como está feio. O que nós fizemos? Aceleramos. Matamos suscetíveis e selecionamos resistentes. Está aí resposta disso, né? E aí nós começamos a andar. E aí o mercado, obviamente, começou a mostrar, não, mas não, espera vir o CRY-1F, espera vir o Herculex. Aqui é só o lançamento da Monsanto, né? A época que a gente trouxe os lançamentos, a gente falou, não, espera vir o VT Pro, não, o VT Pro com 3, o Udiger, o Smart Stats,
sexy, sempre olhando no futuro, vem tolerância seca, água, nitrogênio, a gente ia mudar o mundo completamente. Morreu, certo? E nós aprendemos algumas coisas, algumas lições. A primeira delas é que quando nós fomos para o mercado lançou isso de tecnologia. Que não tinha só Monsanto. Aí tinha o Viptera, aí tinha, quem mais? O TLTG, o VT Pro, o Herculex, o VT Pro 2, o AgriSure, o Corn Rootworm, o VT Pro 3, blá. E quais foram os últimos lançamentos? Olha aqui. PowerCore Ultra, o Smart Stacks, o Duracade, o Lectra. O que essas tecnologias têm em comum? Primeira coisa, piramidação, várias proteínas. Segunda, todas têm VIP, que também está no algodão, que também está no sistema tropical. O Wilder é utilizado nos Estados Unidos até hoje, com altíssima eficiência. Por quê? Primeiro, a praga primária lá é diatreia. Ele é alta dose para diatreia. Segundo, neve. Spodoptera tem 2 ciclos no máximo, eles nem sabem o que é Spodoptera. No Brasil, sul, temperaturas baixas. Todo inseto depende de temperatura e umidade. Todos que vocês viram aqui, cigarrinha, tá seco, tem vento. É isso, gente. Sobrevivência. Sul, temperatura baixa, inseto, fica mais lento, né? Já está no frio, já tem mais roupa. Calorzão, Goiás, como é que você acha que tem inseto? Oba! Bora para o charretinho, para a praia. E geração em geração. Dá uma olhada depois aqui no número de ovos que algumas lagartas colocam na lavoura. Se é possível enxergar. Além da quantidade, fora os percevejos. E aí o que aconteceu nessa brincadeira? Na realidade, essa brincadeira está resumida aqui. Isso é o que nós temos de biotecnologia no Brasil, no mundo. Olha aqui. Todos aqueles nomes se resumem a 5 proteínas. Crayon AB, funciona para Spodoptera? Perdida. Crayon F, funciona para Spodoptera? Perdida. Crayon A105 mais Crayon 2AB2, que é o VT Pro. Como é que está para Spodoptera? Mais ou menos. Certo? Perdida. Teoricamente, perdida para Spodoptera. Lembra bem, estamos falando de Spodoptera. Quem sobrou? VIP. Então você está vendo toda essa combinação aqui? Nós estamos falando de VIP, gente. 13 milhões de hectares, mais 1 milhão de algodão. O ano todo. Vai sobrar? Sem refúgio. Baixo refúgio, baixo manejo. Eu paguei sobre tecnologia, não quero fazer mais nada. Talvez tenha sido uma mensagem errada da academia, das indústrias. E minha culpa também, por não conhecermos efetivamente como funcionava. Então o que aconteceu nessa história? Agricultor de um lado, indústria do outro, e a academia fora. A academia não entrou no jogo. Nós não vimos a academia fazer pesquisa direcionada e efetiva para manejo de insetos. Nos últimos 10 anos, o Brasil é o único país no mundo que lançou todas as tecnologias em 10 anos e pode perder todas em 12. Que se perdeu o VIP, o que vocês acham que vai vir aí? Nada. Não tem mais nada. E aí, vamos tirar VIP? Voltar no convencional? Então o que me parece, ó, deu um pau no meu WhatsApp, não consegui responder, agora todo mundo escreve carta. Tem lógica, gente. Tem lógica. Ah, o Uber não funcionou hoje? Não, agora todo mundo vai ter que usar táxi. Imagina você ter que achar um ponto de táxi em Goiânia. Nós não podemos dar um passo para trás, gente. Nós temos que olhar para frente. Como é que nós utilizamos o que nós ainda temos para seguir essa jornada, tá? Então esse é um alerta, né? Nós estamos muito próximos de perder a efetividade das proteínas para Spodoptera pelo mau uso. E porque nós não entendíamos. No sul, frio, como eu estava falando, 6 gerações. Na Bahia, Goiás, quantas vocês acham? Nossa.
o ciclo de 62 dias passa a ser até 38. Ou seja, tem até 10 gerações no mesmo ano. 10 gerações não é assim, começa uma, acaba a outra, começa uma. É gerações sobre gerações. Insetos sobre insetos. Várias áreas com insetos de todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Legal. Então vamos falar um pouquinho de manejo? A primeira coisa que nós não fizemos, e olha que interessante, olha de quando que são os trabalhos de manejo de Spodoptera. 92 e 2000. Parece que tem tanto trabalho, né? Em milho, com lagarta. Não tem, gente. Não tem. E o que nós começamos a entender, primeiro, nós precisamos entender o ciclo dessa espécie. E entender efetivamente qual é o hábito, onde ela ocorre, como ela se alimenta, por que ela se alimenta, para que eu possa fazer o manejo. E aí eu faço o seguinte. Esse é o momento que nós temos que nos preparar para sermos efetivos. E aí demanda monitoramento. Certo? É assim que as plantas devem estar, com algo em torno de 20% das plantas assim, para que eu faça um bom controle. E isso não é lúdico. Nós fizemos um trabalho de acompanhamento para entender por que nós falávamos isso. Porque é o seguinte, existe um momento onde essas raspagens se tornam lagartas e eu sou efetivamente eficaz no manejo. Quer ver? Está aqui. Primeiro trabalho que nós fizemos, nós pegamos da literatura, tamanho de lagarta a ser controlado. Então está falando aqui, né? L1, L2 e no máximo chega a L3. Então é tamanho de lagarta. Nós começamos a fazer um outro trabalho para pensar o seguinte, ok, se eu falo de tamanho de lagarta para ser efetivo, eu preciso entender qual é o momento, porque eu não posso abrir todo o cartucho para achar o tamanho da lagarta e fazer a aplicação. Então vamos medir. Medimos o dano na escala Davis. Pode passar. Medimos o dano na escala Davis e medimos o tamanho da lagarta. E olha o que nós observamos, que quando aparece nota 3 e 4 na lavoura, que é o primeiro furo, aquelas raspagens, olha o tamanho da lagarta. Ela está em torno de L1, L2. Esse é o melhor momento de se fazer o manejo. Quando eu começo a encontrar plantas muito danificadas, com nota 7, 8, 9, que é o cartucho destruído, que é aquele último lá, eu já perco completamente a possibilidade de fazer um bom manejo. E olha que interessante o que nós observamos. Nós observamos que quando eu falava de 20% de dano numa lavoura, e aí nós medimos lavouras e lavouras, eu observava que quase que 90% das plantas estavam, das lagartas, estavam em estágios iniciais. Né? Quando eu falava 20% de dano, eu estava falando aqui, ó, 12, 20% de danos de lagartas que eu consigo controlar. Quando eu falava 30 ou mais, o que acontecia? Olha como esse número cresce. Ele já começa a tomar uma proporção lógica, né? Essa lagarta começa a se desenvolver, se colocar dentro do cartucho, e aí começa a ficar mais difícil de controlar. E aí quando eu falo acima de 50% de dano, olha o que acontece. Muitas lagartas em estágios grandes, que é onde eu perco eficácia de controle, porque está na nota maior. Quer ver o que acontece? É isso aqui. Quando eu falo de 20% de dano, eu estou falando disso aqui, ó, nota 2, 3, pouca coisa, pode aparecer alguma planta aqui, mas eu estou falando de fazer manejo em lagartas em estágios iniciais. Quando eu falo entre 10% e 30%, que é a amarelinho, ó, eu ainda consigo fazer um bom manejo, porque é 1% de nota 5, ou seja, 1% de lagartas podem ser maior do que o ideal para fazer a recomendação. Mas quando eu falo em danos de mais de 30% na lavoura, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho lagartas de vários estágios. Ou seja, vai sobrar lagarta no meu manejo. Se vai sobrar lagarta, eu tenho que usar o melhor produto. Quando eu falo de produto, o que eu penso? Manejo integrado, calendarização. Vamos calendarizar, porque eu não tenho tempo, não tenho lavoura, não tenho jeito para ir lá, então não posso fazer. Então vamos calendarizar? Vamos calendarizar.
Norte e Sul, olha que interessante. Nós temos um trabalho de aplicação de inseticida Norte e Sul calendarizado. Olha, quando o milho chegar em V2 se aplica, V3 se aplica e V4 se aplica. Olha que interessante. No Sul, olha o que aconteceu no Sul. Em V2, fui efetivo? Perdi produto. V3, dei sorte. E V4 talvez pudesse ser o meu time de aplicação. Por quê? Temperatura, a lagarta se desenvolve mais lentamente, eu tenho mais tempo para fazer esse manejo. Olha no norte. Mato Grosso isso aqui, tá? Quando eu cheguei na área, em V2 já estava atacado. Sem tratamento de semente, não fiz nada. Naquela época ainda não tinha percevejo nesse montante. E os produtos para percevejo não pegam lagartas. Não pegam lagartas. A maioria, né, os neonics, não pegam lagartas. E o que aconteceu? Se eu calendarizar V2, V3 ou V4, 60% de dano, eu controlo? Já era. Foi. Já era. Ah, tudo bem. Então vou fazer o seguinte: pega o melhor produto do mercado e aplica. Legal, tá aqui. Os principais grupos de inseticidas aplicado, calendarizado. Olha que interessante que nós observamos. Primeira coisa, mesmo no momento certo, tem produtos que não fazem nada. E quando eu perco o time, nem os bons produtos funcionam. Time de aplicação é mais importante que produto, principalmente para esse produto. Olha no sul, calendarizei. Qualquer produto serve, né? Por isso qualquer produto é bom lá. Menos praga, menos ciclo, eu aplico, controlo. Ela não está lá. V3, bom resultado. E V4, não fez muita diferença. Mas vamos lá, vamos falar mais de produto, né? Vamos olhar não só o efeito residual, que é o tempo de reentrada na lavoura, mas vamos falar efetivamente de produtos. Algumas classes de produtos, quando aplicado no momento correto, derrubam o nível de infestação da minha lavoura e fazem com que eu tenha um tempo de reentrada. No norte, 5 dias é um prazo bem interessante para se visitar a lavoura. Se você deixa mais que isso, você corre o risco de ter uma infestação maior do que esperado. Esse é o limite. No sul, 8 dias. Posso chegar a 12? Posso, mas já é arriscado. Produtos que funcionam, aliás, não funcionam no norte, às vezes funcionam até melhor no sul. Por vários motivos. Exposição, uso. E é fácil lembrar da Helicoverpa lá na Bahia. Né? Teve um produto ótimo que em 2 anos deixou de ser eficaz. Certo? E outros produtos que entram no manejo de pragas vão fazer a mesma coisa. Olha aqui. Produto bom. Pense no azul aqui, ó, e no roxinho. São os produtos bons. São aplicados no momento correto, funcionam muito bem. Quando eu perco um pouco do time, ainda funcionam. Mas se eu perco o time efetivamente, olha o que acontece. Eu perco a eficácia. O que isso quer dizer? Eu preciso reentrar na minha lavoura para fazer manejo. No sul, a mesma coisa. Produtos que, quando eu perco o time, deixam de funcionar. Legal. Quando eu penso agora em manejo de pragas no sistema, o sistema de vocês é parecido com isso? Soja, milho. Certo? Mas o produto está onde? Não é uma praga do milho? Está na soja. Está na soja? Tem que entrar controlando lá. Não está nem na soja. Vou te falar mais. Sabe onde ela está? Na palhada também. Ó, essa foto é desse ano, dessa semana, em Erechim. Olha aqui, ó. Sabe que não deu para ver muito bem? Olha quem está aqui, ó. Olha o tamanho da bitela aqui. Agora imagina, de onde é que ela vem? Ela vem de algum momento da dessecação onde eu não usei inseticida. Pô, mas então eu deveria fazer o quê? Um produto barato? Vamos fazer um piretroide? Vamos fazer um carbamato? Para! Vamos pensar. Se eu tenho um
tempo de dessecação eu tenho lá na minha lavoura, talvez não seja o momento de eu utilizar um biológico. Porque aqui eu não entro mais com químico. É a oportunidade de eu criar um ambiente onde a biologia, com custo menor e mais eficácia, protegendo algumas moléculas, eu passo a pensar no meu sistema de produção. E se eu entrar com biológico aqui, o que eu vou usar de químico aqui? Nada. Ou inseticida ou herbicida. Então eu tenho uma possibilidade do biológico funcionar. E aí o que acontece? Sojinha nascendo, provavelmente foi dessecado isso aqui com 25 dias. Então tinha alimento, tinha ovos ou lagartas pequenas em estágios diferentes que cresceram enquanto a palhada morria. Natureza, né, gente? Nós temos que observar o ambiente. A observação vai fazer grandes diferenças na nossa forma de fazer manejo de pragas. Será que ela pega essa sojinha ou não? Olha o tamanho dela aqui. Está chegando, né? Vem vindo, vai chegar aqui. E aí vai fazer o quê? Derrubar estande. Ah, mas é só uma planta. Então, vamos ver conta? Se eu falar de milho, uma planta por metro, é milho que não acaba mais, né? A 50 centímetros, 2.000 metros lineares, uma planta por metro, são 2.000 plantas. A 150 gramas por espiga, vamos fazer conta? Isso é o que eu deixei na lavoura. Porque eu errei o timing. Legal, então eu cheguei aqui, fundamental o tratamento de semente em ambas as culturas. Gente, vocês viram a evolução genética do milho nesses 150 anos. E aí eu estou discutindo se eu vou usar tratamento de semente, isso é meio que mandatório da indústria. Eu não quero minha semente sem tratamento. O que vai acontecer? Vão ter outras espécies que vão estar atacando ali. E é o seguinte, cada planta é uma parte da sua produção. Sabe quando que nós vendíamos milho por peso? Só, né, da época de milho aí, que conhece há muito tempo. Há 20 anos atrás, como é que a gente vendia milho, hein, Dimas? Por quilo? Certo? Saco de 20 quilos, saco de... E agora? E a soja? Está caminhando para isso. Também. Olha aí, mas quanto tempo faz isso? Começando a pensar na semente como o potencial da sua lavoura. Quer apostar que a semente é a coisa mais importante que você tem na sua fazenda? Que sem ela você não paga nenhuma conta. Você pode aplicar todos os produtos na lavoura e na outra parte do talhão você só planta a semente e vê o que produz mais. Né? Simples assim. O senhor falou um negócio interessante. Por favor. É quase que uma imposição e mandar. Nós produzimos sementes na região de Formosa e os nossos cooperados que produzem semente para a gente, foi criada uma regra e virou lei. Só sai com TSI. Brigaram, xingaram, não vou fazer mais semente para vocês, não sei o quê. Todo mundo que levou falou, olha, realmente é outro departamento, fora a praticidade, a eficiência no TSI, vai migrar para as outras áreas que não são do TSI, né? Obrigado, Nelson, você trouxe um bom exemplo e eu vou chamar para a nossa vida real, porque nós estamos mudando tanto esse mundo, que é tão louco esse mundo, que muda tão rápido que a gente não percebe. Falar do Uber, né? O taxista vira e mete o pau no Uber porque ele ganha pouco. Ele não pensa em mudar o modelo de negócio dele. Eu quero tirar o Uber, né? Eu não quero melhorar o meu negócio. E às vezes nós precisamos de algumas visões para mudar o negócio. Isso faz toda a diferença e vai fazer cada vez mais na produtividade. Por quê? Porque nós vamos ter menos gente ainda no campo, né? Então esse é o processo que a espodóptera começa a ocorrer no inverno e passa a safra inteira agora. Ela está junto, nós vamos ter que fazer um manejo. E aí, qual é o produto? Ah, diamida. Compra diamida, aplica diamida, e tchau, não uso mais, acabou diamida. Não tenho mais.
Certo? Isso já aconteceu e está acontecendo novamente, tá? E aí vamos falar, né? Controle de praga. O que está acontecendo? Eu não acho que esses insetos voadores aí tem algum motivo para eles estarem nesse desequilíbrio? Que de repente aparece alguma coisa? Coisas que nós fazemos no ambiente, não pensamos e ele desequilibra. E ele traz essa resposta para a gente. Se a gente prestar atenção, ele traz. Tem uma mosquinha que está acontecendo aí nos pendões do milho que está tomando tratores. Isso é sinal de desequilíbrio. Quando você aplica um produto ótimo, como esse benzimento que o pessoal faz na lavoura, né? Entrada e saída da lavoura. O cara vai lá, benze e limpa a lavoura por 15 dias, eles acham que não tem nenhum efeito no ambiente? Matando o inimigo natural. Está fazendo tudo. Está matando tudo. E não é possível. Porque se isso fosse possível, o mundo estaria estéril. E não é uma verdade. Vamos lá. Qual é o posicionamento, né? Se nesse momento eu não tenho nenhum químico que eu preciso entrar, por que eu não entro com um produto biológico aqui e começo a produzir fungos, como o manamora ou qualquer outro produto, um metarrísio, que pega percevejo, que ele vai dar dentro de subtílios, o que quer que seja. É o momento de usar. É o momento de usar. E aí? Trato semente, ainda não afetei o ambiente, por que eu não entro com um fisiológico aqui? Entra, se está preocupado com o semente, continua com o tratamento industrial, mas entra por inundação através do micrão? Ponto! Qualquer forma, vários métodos pra gente. Fora que nós não estamos vendo, né? Cadê os insetos de raiz aí que nós estamos perdendo? Que nós não estamos vendo, porque a gente não tira a planta agora, senão perde a planta e ferrou, né? Mesmo porque o nematóide também é. Mesmo porque o nematóide também é um desequilíbrio com excesso de químico na raiz. Só isso. Estou matando o inimigo natural, os inimigos mais resistentes estão se sobressaindo em cima do sistema e estão ficando no solo. É exatamente isso. E o que acontece? Nós temos uma oportunidade de começarmos a trabalhar até na soja lá, né? Lá nos nematóides, biologia. Sem dúvida. Eu não acredito que uma coisa sozinha vai trazer uma solução. Mas essa integração que nós estamos falando aqui é exatamente parte de todo esse processo. Fechei, plantas voluntárias, inseticidas, por que não biológico aqui de novo, para que eu vou entrar? Por que não no final da soja, quando ela está lá caindo em R7, eu não entro com biológico? Uma bovéria e um metarrísio para controlar quem? Última de fungicida e dessecação. Entra com o biológico baratinho. Você tem que pôr depois, por causa do fungicida. Nesse caso. Sim, nesse caso. Eu digo na época. Faço o fungicida, espero 2, 3 dias, entro ali. Faço a dessecação, faço o fungicida, espero 2 ou 3 dias, entro com o biológico. Faço a dessecação, espero 2, 3 dias e entro com o biológico. Vou eliminar a desgramenta da palhada. Mais que isso, você vai criar uma condição que lembra. O que acontece quando eu colho soja ou plantar milho? É a situação perfeita para micro-organismos. Dá um positivo pra galera. Eu tenho água, temperatura e palhada. Boa. Eu tenho tudo para ele se desenvolver. E aliás, tem o alvo. Porque muitos dos percevejos, tanto o quisto como de Kellogg's, inclusive, atuam nessa fase do enchimento de grão, que o produtor olha lá, está enchendo grão, eu não vou aplicar inseticida agora, porque eu já vou colher, semana que vem, né? Aí ele colhe 2 toneladas de soja e 500 quilos de percevejo, né? Nossa, está manchada essa soja aí, né? Mas é percevejo. Que ele poderia ter trabalhado com um produto muito menos agressivo para o ambiente, muito mais controlado, dentro da cultura, reduzindo o ataque, principalmente de Kellogg's. É o quisto na onde? No milho. É isso que ele está fazendo. Isso se chama manejo integrado de pragas, onde nós integramos tudo que nós temos em ferramenta de uma forma a pensar quando eu posso usar um ou outro, misturado ou não. Cromobactéria com metarrísio. Cromobactéria mais metarrísio. Perfeito, perfeito. E não só isso, né? Essa vai ser uma grande revolução. Muitas indústrias nos procuram. Não sei se você já ouviu falar da Manbert, da Provive,
São empresas que estão chegando no Brasil com soluções biológicas e procuram nós para fazer assim, tá, e aí, agora, onde eu aplico? Porque a maioria delas não entende a jornada do agricultor, né? Não entende quando o agricultor precisa fazer alguma operação, então, não, se aplica lá em V12. Não, V12 não entra no milho, velho. Em termos de biológico, nós estamos muito à frente das multinacionais, hein? Muito. Aliás, elas nem chegaram ainda no Brasil. Esquece Muitas ela. delas Elas chegando estão no comprando Brasil. nossas empresas, é diferente. Sem dúvida. Olha lá, não comprou a Farroupilha? Na realidade- Olha a Copert, não comprou o Tricodermil lá? Então, gente, eles estão vindo comprar nós. Nós estamos na frente deles. E nós não estamos percebendo que nós estamos entregando na mão deles uma mina de ouro. E mais que isso, quanto tempo nós utilizamos biológico? É de quando? É novo? A vida inteira. Meus avós, meus bisavós. Certo? Eles usavam no hambúrguer. Como é que era a receita de biológico na nossa época? Pelo menos na minha época, como é que era? Pega 10 lagartas, joga no liquidificador, bate num litro e toma. Não toma. Põe no pulverizador e aplica. E o que sobra ainda põe no congelador que dá para o que vem. Olha que loucura! E aí nós abandonamos tudo isso, entramos no químico e agora nós estamos resgatando porque os químicos estão falhando. E é normal, é natural esse processo de seleção que vai acontecer. Um dos grandes motivos, só vou passar como uma ilustração, é o cenário do refúgio, né? Que não só aquela história que começou, não, no meu não aplica, olha lá, aplica lá, o que nós fizemos foi exatamente isso. Aqui eu não aplicava, né? Deixava, e isso que aconteceu. O Brasil perdeu o Herculex, que a probabilidade de existência dessa proteína, e ela existe ainda nos Estados Unidos de forma efetiva, é de no mínimo 20 anos no Brasil. Nós perdemos em 3. Por quê? Porque a nossa modelagem não considerava 10 gerações no ano. E quando a gente viu, tomamos a atitude errada. Não, espera que vai controlar. Faltou só um pouquinho de parar, pensar e olhar e dizer, uau, estou perdendo alguma coisa. E aí, isso aí é multiplicador. Como é que vocês acham que vai ser no VIP? Vai ser Vai ser pior que o Herculex. É assim, o que sobrar é resistente. Não tem meio termo. No Pro, no Herculex, ainda sobravam uns heterozigotos. No VIP, não. Sobrou, é resistente. Acabou. Porque é alta dose. Só vai sobrar os resistentes. Por que não selecionou então até agora? Se foi lançado lá desde 2008, João. Você mostrou lá naquele gráfico. Disposição. Carro parado na garagem, faz manutenção? Não. Agora anda com um carro 200 km. Carta na manga da multinacional para ir colocando tecnologia em cima de tecnologia. Nem isso, as multinacionais não estavam nem preparadas para fazer isso. Falando como um cientista. Nós não estávamos preparados para lançar a biotecnologia, entendendo o modelo agrícola do Brasil. País tropical, gente, pode vir o gringo que quiser, que ele não entende safrinha. Ele não entende, nós estamos entendendo agora, certo? Quantas culturas lá nos Estados Unidos? É uma cultura safra ano. E aqui? O cara tem região no Paraná que tem 3 safras. É feijão, soja, milho, tem que é trigo, soja. Cara, Norte de Goiás aqui o ano inteiro. Irrigado, pega cristalina, irrigado o ano inteiro. Clima, temperatura, como é que vocês acham que isso vai ser? Desse jeito. E aí, o papel do refúgio é exatamente fazer isso. O que nós fizemos? Não. Mata todas as lagartas aqui, lá espera que vai controlar. Olha o que nós fizemos. Matamos tudo isso aqui, né? Essa possibilidade não aconteceu mais. E se nós continuarmos com esse modelo, o VIP vai embora também. Olhando produtos químicos, nada de novo. O cuidado dos grupos químicos, né? Quantas pessoas, não, mas eu usei uma cipermetrina. Não, eu usei um lambda-cialotrina. Não, é diferente. Não, é tudo mesmo coisa. É o cuidado de produto com grupo químico. O grupo tem que ser diferente. Ah, mas eu usei um cloripirifos. Ah, eu usei um paration. Não é organofosforado. Mais que isso, quando eu penso num manejo integrado, eu tenho que pensar lá, né, no sistema como um todo. E aí sempre primeira e segunda opção.
Então, qual é a minha primeira opção? Isso ou isso? Ah, mas eu usei organofosforado aqui na dessecação pré-plantio? Não, então eu vou usar um carbamato. Eu tenho que ter no mínimo 2 grupos químicos para fazer manejo de espécie. Mais que isso. Lembrando que nem todas as espécies são controladas pelos mesmos produtos. Tá? Olha que interessante. Quando eu falo, putz, não, vamos voltar, eu não quero mais PT, porque não funciona mais. E tudo que eu perdi. Raiz, desfolha. Pode plantar, vai chover. Certeza que vai chover. Mas não. Mas eu quero mostrar outra coisinha aqui para vocês. Nós estamos nos vingando do mundo. Não mandaram helicoverpa para nós? Não mandaram ferrugem para nós? Nós mandamos spodóptera para a África, para a Ásia, exportamos também. Só nossa, Se toma! fuder. Se fuder. É? Toma, você não quer globalização aí, ó? Manda lá! Vem cá falar com nós, de boca aberta. Se fuder. Eu não vou essa região tropical aqui produzir. Era só nossa? Não, vamos dividir. Né? O que estão pensando aí? São parceiros, né? Tem que ser parceiro. Aliás, esse é um dado, né, do Congresso Brasileiro de Algodão, esse ano, tá, que é o monitoramento do IMA, né, do MT. E olha que interessante, né, o comportamento das moléculas BT. Olha aqui o VIP. Estava no 0 aí. Já começa a aparecer uns raspadinhos, já começa ali. Muita calma nessa hora, mas estamos no caminho, se Deus quiser. Isso! Pode xingar. 2 coisas importantes que o MillerR fez pela agricultura. Deixou os caras putos. Não, brincadeira. Mas quando você olha uma hora dessa, o que você pensa? Que porcaria é essa de MillerR agora na minha lavoura? Sendo que você deveria olhar para isso aqui e falar: caramba, quanto grão eu estou perdendo? Quanta espiga? Será que uma regulagem de máquina melhora a minha produtividade? Na regulagem, ele nos deu a possibilidade de enxergarmos além da tecnologia, né? Só que aí entra o desafio do manejo. Se é difícil no milho, como é que vocês vão lidar com isso? Vocês estão apanhando para lidar no milho? Amargoso está aí, gente. E as pragas estão em todos os lugares. Isso aqui é um pezinho de um bonsai que eu tenho lá em casa, que tem uma fruta. Olha onde o desgraçado veio morder. Uma fruta num bonsai. De 5 anos, o desgraçado achou ela. E veio comer. Que desgraça, né? Aí o que eu faço? Pirtroide nele? Não, peguei no dedo, porque era só uma fruta, foi lá. Cara, é isso. Manejo integrado de pragas. É pensar além do que nós estamos vendo. Várias tecnologias. Mas eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Esse é um recado importante. Nós precisamos mudar o hábito de pensamento e trazer pessoas diferentes para conversar e para falar conosco, para enxergarmos de um modo diferente. Sabe por quê? Porque esse conflito de geração entre o novo e o velho, ele ainda vai sobreviver por um tempo. E é necessária a união dos dois. O jovem conhece tecnologia e os mais experientes conhecem do processo como um todo. E é super importante que isso seja conectado. Porque muitas tecnologias vão vir aí nos próximos anos. Dia 13 eu vou estar aqui em Rio Verde falando sobre isso, agricultura digital, como nós estamos transformando a agricultura. Vai ser, acho que é Agrodigital, vai ter um evento aqui em Rio Verde no dia 13, e eu vou ser um dos palestrantes lá para falar da mudança da tecnologia no mundo agro. Isso é muito importante. Não pense por muito tempo. Faça, vai lá e faça, mas também não faça por muito tempo. Pense. Beleza? Não resolvi o problema de ninguém, não ajudei ninguém a matar a praga, mas eu, pelo menos vocês vão pensar em alguma coisa que eu falei de besteira aqui, né? Alguma coisa para pensar. Na realidade, gente, é muito de como nós olhamos para essa nova agricultura.
olhem com um olhar mais atento, principalmente vocês que estão começando a carreira. Nós estamos meio de saída, né? Já estamos meio de saída, tchau, patrão. E aí é o seguinte, vai mudar. O que nós precisamos nos preparar para encarar essa nova agricultura? 100 pessoas, com tecnologia e um bando de ferramentas que a gente não consegue conectar. Certo? Por isso, mais uma vez, obrigado a KWS pela oportunidade, obrigado a vocês aí por esse tempo de ouvir esse monte de blá blá blá, né? Mas pelo menos, acho que está